Linux é melhor do que o Windows para programar com Python. Com certeza, para programar com Python, o Linux é melhor que o Windows, tá? E aí, às vezes, as pessoas pensam, mas eu não uso Linux. Pessoal, o Linux ganhou a batalha dos sistemas operacionais. Você usa Linux. Você usa. Você usa está usando Linux nesse exato momento. Você está usando, exato. Se você está segurando o seu celular neste exato momento, você está usando Linux. O Windows Phone não ganhou tração no mercado. Então, o próprio Linux fala, primeiro ele ganhou a batalha dos servidores. Então, os servidores são majoritariamente Linux. E quando veio o celular, acabou. Ele falou, até agora, no computador pessoal, que era o grande objetivo do Linux, o criador do Linux, ele também ganhou essa batalha, tá bom? Mas, o que acontece? O Linux ele é muito utilizado em servidores. E ele é um sistema operacional muito parrudo, porque ele tem uma interface, principalmente com a máquina, muito mais parruda e para diversos ambientes, muito mais parruda e mais leve que o Windows. Não é à toa que escolheram Linux para rodar aqui no celular. Não é à toa que escolheram Linux para rodar no... se não me engano, foi o episódio passado que a gente falou de computador para programar? Foi 85 do Raspberry? Então, no episódio passado, não é à toa que lá no Raspberry Pi, que você tem um hardware limitado com meio GB de RAM, que o nosso querido aluno Hernani começou a programar em um Raspberry, não é à toa que foi utilizado um Linux, porque ele consegue ser muito mais leve que o Windows e oferecer um controle sobre a máquina e os periféricos como um todo muito melhor para um programador. E assim, por conta disso, ele é muito mais utilizado em servidores. Servidores hoje em dia, para rodar o Windows no servidor, só em casos muito específicos, como por exemplo, você vai rodar no ambiente da Microsoft. Você vai rodar C#, .NET. E aí você tem que rodar lá no Windows. Você vai rodar a base de dados da Microsoft, que é o SQL Server. Mas até isso mudou. Porque a grande, digamos, a grande batalha entre o mundo de software livre, nem livre, vou colocar aqui, de open source, de software aberto, do open source, contra o software proprietário, onde a Microsoft era o grande expoente com o Windows, essa batalha, ela já foi vencida pelo software aberto. E foi tão vencida que a Microsoft é uma empresa, uma empresa que segue a seguinte linha: se não pode com eles, compre a empresa e se una a eles. E tá aí a Microsoft agora, a empresa que mais contribui com o open source, que comprou a maior rede social de desenvolvedores do mundo, que é o GitHub. E agora, inclusive, essas plataformas da própria Microsoft, como C#, como SQL Server, agora rodam também no Linux. Beleza, a gente já sabe que o Linux é melhor que o Windows. Isso significa que eu preciso saber Linux para conquistar a minha primeira vaga, Renzo? Você não precisa aprender Linux para conquistar a sua primeira vaga. E aí eu sei que vão, né? De repente já dão aquela deturpada. O Renzo falou que você tem que programar com Windows, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não precisa aprender. Quem me convenceu disso, e aí a coisa é o temperinho extra, foi o próprio Luciano Ramalho, que é um pleno defensor de open source, um pleno defensor de Python, uma das maiores autoridades de Python do Brasil. E quando a gente estava trabalhando junto aqui na Python Pro, ele falou: Renzo, é o seguinte, o Python, ele foi feito para o ensino. Primeiro de tudo, ele foi feito para o ensino. E a ideia é você diminuir a barreira de entrada das pessoas no Python. Se ao ensinar um novato, você falar para ele que ele vai ter que instalar um outro sistema operacional, que vai ter uma tela preta que ele vai ter que interagir, a barreira de entrada dessa pessoa sobe muito. E aí ele fez a sugestão, na época a gente dava aula ao vivo, ele falou: vamos dar as aulas em Windows. E assim nós procedemos. Por quê? Porque se você tentar aprender duas coisas ao mesmo tempo, o Linux e o Python, a barreira é grande, a chance de você desistir porque você fala: meu Deus do céu, tem essa tal dessa tela preta, eu já não sei nem mais abrir aqui o sistema de arquivos direito, eu não sei nem onde está o menu de iniciar
desse troço, desse tal de Linux aqui, se você for um novato. E foi assim, então, que a gente começou a dar aula no Windows. Pra quê? Pra passar pelas mesmas dores que, na verdade, eu já tinha passado. Então, aquele meu passado de programar no Windows foi bom nessa hora. Eu voltei pro Windows para dar aula para os meus alunos. E é sempre o foco no cliente. A gente sempre fala aqui no DevPro de gerar valor, sempre foco no cliente. Quando eu comecei a fazer isso, era uma maravilha, porque aí eu conseguia atender os alunos que vinham sabendo Linux, eu falei... E aí não é isso, eu falo, não, aprendo Windows. Não, era a mesma coisa. Se o cara já vinha, se a pessoa já vinha sabendo Linux, eu falava, segue no Linux. Segue o baile. Se a pessoa vinha com Windows, eu falava, segue o baile, consigo te ensinar também. E aí o problema naquela época passou a ser quem? Quem vinha com Mac. E aí, diferente do Moacir, a minha razão para aprender o Mac foi o quê? Eu quero atender melhor o meu cliente, eu quero gerar mais valor para ele. Porque quando eu vi o cara do Mac, eu falava, lê esse tutorial aqui, porque eu nunca tinha metido a mão na massa. Eu tinha que só confiar que o tutorial funcionava. E eu não conseguia ajudar na prática. E aí foi nesse momento, principalmente uma viagenzinha para os Estados Unidos, porque aí ficava um pouco mais viável comprar naquela época, com dólar a 2,40. Fui para os Estados Unidos, e aí comprei o Mac e aprendi ali a mexer no Mac também. Então hoje em dia eu mexo nos 3 sistemas operacionais. E por coincidência, eu tenho os 3 aqui nos meus dispositivos. Então, esse computador que eu estou utilizando agora aqui para gravar parte dessa live, que eu faço as minhas lives, é um computador Windows. Por quê? Porque quando eu fui fazer minhas lives no Mac, o Mac abriu o bico. Então é aquela coisa de não ser bala de prata. O Mac abriu o bico. A placa de vídeo dele não aguentava o tranco aqui. Se você pegar umas lives do passado, foi a primeira vez que eu vi tela azul no Mac. Do computador desligar na hora que eu tava fazendo uma live. Desligava. Porque a placa de vídeo não era potente no Mac. Então eu tenho o Windows, onde eu faço as lives. Eu tenho, para poder ter um computador com mobilidade, eu tenho um Mac, que a minha esposa também usa bastante para mobilidade. E na Buzer, que é a empresa em que eu presto consultoria, eu ainda tenho um Linux Mint. Então, para mim, todos os dias eu mexo nos 3 sistemas. Quando eu saio só de um pro outro, demora um tempo pro cérebro lembrar do tipo, opa, peraí, mudei, agora aqui é uma coisa, aqui é outra. Principalmente no Mac agora, que eu já não tô usando tanto. Mas eu consigo mexer nos 3. Mas, você que tá começando, use o sistema que você sabe. Por quê? Porque no início você vai focar só em aprender o Python e não em aprender sistema operacional. E para rodar o Django básico, para programação back-end, aí trazendo para minha praia e a praia do Moacir, que é a programação de back-end, cara, o Django purinho, ele roda suave. Você não vai precisar do que eu falei aqui, dar um triplo mortal carpado para conseguir instalar o Django e rodar o servidor local na sua máquina. Ele vai rodar suave em qualquer sistema operacional, o básico do Django. Quando você for começar a ter problema, vai ser quando você precisar de algo mais rebuscado. Preciso transformar um HTML em PDF, preciso processar a imagem, preciso fazer ciência de dados. Quando você chegar nesse ponto, aí é a hora de você pensar, beleza, vou fazer minha transição para o Linux, mas agora você já sabe o Python. Você já aprendeu tudo, então uma coisa de cada vez, né? Na hora de estudar, gente, menos é mais. Estudar focado e apenas uma coisa é melhor do que abrir o leque e ter que estudar 1 milhão de coisas para cumprir o seu objetivo.